Olá, vamos trabalhar a partir desse vídeo com intervalos. Provavelmente serão 2 ou 3 vídeos, porque o que vem a ser intervalo? Intervalo é a distância que eu tenho entre dois sons. E esses intervalos nós vamos ter 2 tipos de classificação: a classificação qualitativa e a classificação quantitativa. Então, hoje, já fazendo essa primeira abordagem, vou dar uma ideia geral, mais ampla do que nós vamos trabalhar, e nos próximos vídeos já vai o conteúdo de forma mais detalhada sobre a classificação. Então, sempre que eu for analisar o intervalo, eu preciso ter 2 notas, 2 sons, para que eu consiga identificar essas características. A classificação qualitativa, ela é usada apenas para que eu identifique as qualidades do intervalo. Então, por exemplo, se a primeira nota é mais grave que a segunda, então na classificação qualitativa, nós vamos ter se o meu intervalo é simples ou composto, se o meu intervalo é harmônico ou melódico, se meu intervalo é ascendente ou descendente e ainda se ele é conjunto ou disjunto. Então, para que eu faça essa análise, eu preciso ter a visualização do intervalo no pentagrama. Por quê? Quando eu menciono, por exemplo, as notas Mi, Dó, às vezes eu falo Mi, Dó, você enxergou o Mi, por exemplo, na terceira linha da clave de Sol e o Dó lá no terceiro espaço da clave de Sol. Mas às vezes eu estou visualizando o Mi na terceira linha da clave de Sol e o Dó lá na segunda linha suplementar superior, ou seja, uma distância maior. Então, sempre que a gente for fazer essa análise, é importante visualizar o intervalo, porque às vezes eu acho que é um intervalo simples, ou seja, que ele está no limite de uma oitava, porém pode ser que ele seja um intervalo composto. Nós falaremos mais sobre isso, mas então só recapitulando um pouquinho. O intervalo qualitativo são as qualidades, e aí nós vamos ter 4 tipos possíveis, lembrando de um detalhe importante. Quando o nosso intervalo for um intervalo harmônico, ou seja, o intervalo harmônico, minhas notas são tocadas simultaneamente. Toquei os 2 sons juntos. Então, quando ele for harmônico, ele só vai receber 3 classificações. Por quê? Uma vez que minhas notas são executadas simultâneas, ele não vai ter a classificação ascendente ou descendente, porque as duas foram executadas ao mesmo tempo, tá? Então, intervalo simples até o limite de uma oitava. Intervalo composto é aquele em que minhas notas têm uma distância acima de oitava. Então, a partir de nona já é o intervalo composto. O intervalo harmônico, notas executadas simultaneamente. Intervalo melódico, notas tocadas alternadamente. Intervalo ascendente ou descendente. O intervalo ascendente é aquele em que a primeira nota é mais grave do que a segunda. Então, por exemplo. E o intervalo descendente, contrário. A primeira nota é mais aguda que a segunda. O intervalo pode ainda ser conjunto ou disjunto. O que vem a ser o intervalo conjunto? Quando minhas notas são consecutivas, são vizinhas ali, por exemplo, Fá e Mi, Lá e Si. Então, se eu faço aqui, ó, vou dar um exemplo do Fá e Sol. Ó, Fá, Sol, conjunto, as notas juntinhas. Se for disjunto, minhas notas são mais afastadas, então tem que haver pelo menos uma nota entre elas ali. Então, se eu toco, por exemplo, Fá, Lá. Entre Fá e Lá existe a nota Sol, então já é um intervalo disjunto, ok? Nos próximos vídeos nós teremos aí já uma análise da classificação qualitativa e vamos também trabalhar a classificação quantitativa. A classificação quantitativa é a mais usada,
que é aquela que nomeia a classificação do intervalo, tanto a distância quanto a nomeação correta, se é um intervalo justo, se é um intervalo maior, se é um intervalo aumentado, se é um intervalo menor, diminuto. E aí essa classificação nós vamos perceber também nas gravações seguintes. Obrigada e até a próxima. Acompanhem os vídeos na sequência, porque provavelmente serão aí parte 1, parte 2, parte 3, tá? E aí nós vamos perceber que tanto a classificação quantitativa vai ter para o intervalo simples como para o intervalo composto. E aí nós vamos perceber que o intervalo composto, indiretamente, ele já utiliza uma classificação básica do intervalo simples. Obrigada.